tenho minha filha de 14 anos, a pior dificuldade que eu tenho pra explicar pra ela é o que eu faço. Que eu faço, lógico. Ela mesma fala assim, peraí, pai, você é pago pra dizer aos outros que eles têm que fazer o certo. Isso não é meio contraditório? Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast Você Está Contratado. Eu tô aqui com o Gederson à minha esquerda e tô inaugurando a camiseta da Você Está Contratado, né? Bem, olha só que legal. Que bacana. Legal. E nossos convidados hoje são a Sueli Hudson e o Odair Oregoshi. A Sueli é RH e o Odair é Compliance e Riscos da Speak. Speak é uma das maiores geradoras de energia do mundo. Uau. Estão em 46 países e tem 180 mil funcionários. 46 países? É isso aí. Uau. Bom, sejam bem-vindos. E a ideia é falar um pouco sobre o que é ESG, Compliance, Riscos, Governança e como é que recursos humanos interagem com essa área também e alavanca, porque no final das contas é comportamento, né? É que nem gestão de pessoas. Então vamos lá, vamos definir o que é esse ESG, Odair. Primeiro vamos lá, obrigado aí pela oportunidade, né? Vamos lá, hoje ESG é aquela coisa que está na pauta, né? Todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer aparecer, ou é por conveniência, ou por comodidade, ou por convicção, né? Então, cuidado que a gente tem muito hoje é dividir um pouquinho isso daí, né? Tem que estar na essência, tem que estar naquilo que realmente a empresa acredita, né? E aí, afunilando um pouquinho, a gente vai falar muito hoje, principalmente na parte de governança e compliance e o link com a parte de recursos humanos, né? Porque o ESG como todo, ele tem uma vertente muito grande, se a gente for falar de tudo aqui, não vai dar tempo, né? Então, a ideia é muito a gente falar dessa parte, principalmente de transparência, como as empresas hoje estão interagindo, vamos dizer assim, com principalmente a comunidade, a sociedade, obviamente a parte um pouco do meio ambiente, as relações que a gente tem com os nossos desde colaboradores e também terceiros, enfim, o impacto disso. E por óbvio, para a gente ter, um dos pilares do ESG é a governança, né? E para você ter uma governança, você tem que ter transparência. E você não tem transparência sem você ter ética, né? Não tem como, né? E quando a gente fala de todos esses elementos, e por isso que a gente está falando aqui no canal de RH, não tem como falar de pessoas. Quando a gente fala de comportamento, fala de cultura, nós estamos falando de gente, né? Então, a gente tem um link muito forte, né, com todo o processo que a gente faz assim, de construção no ambiente de integridade, compliance, enfim, olhando essa parte principalmente de desenvolvimento a longo prazo e o quanto isso está relacionado com comportamento. Então, a gente fala muito aqui de cultura, fala muito de RH, então está tudo vinculado, né? Boa. Faz uma rápida retrospectiva aí da evolução dos conceitos, porque lá atrás a gente falava de responsabilidade corporativa, depois sustentabilidade, não sei, outros termos que surgiram no meio do caminho, até chegar na sigla ESG, que a gente utiliza hoje, né? Hoje o que está acontecendo muito né, cai-se a ficha que o mundo chegou num determinado, vamos dizer, limite, ou seja, tem uma exploração desenfreada aí de recursos naturais, impactos climáticos, e a grande discussão é isso, o quanto, né, nós estamos ligados a isso e efetivamente quanto é o nosso papel e resultado das nossas ações nesse processo como um todo. E aí a gente fala também de empresas, né? Cada vez mais as empresas se conscientizaram do quanto é a importância de você olhar para esse tema, o quanto isso efetivamente você causa de impacto direto ou indireto, desde a sua cadeia de produção, desde as comunidades que você impacta ou a forma que você utiliza para produzir algo ou extrair algo e o quanto isso está trazendo realmente de resultado efetivo no que a gente está falando dessa coisa de aquecimento global, impactos ambientais, enfim. Isso eu acho que mais recente ainda, né, aconteceu uma caída de ficha, principalmente que o mercado financeiro começou a falar muito sobre isso, né? Então você tem grandes fundos agora, BlackRock, enfim, tem aquela carta famosa do Fleming lá, que é o CEO da BlackRock, colocando, né, diretrizes e medidas de empresas que estão preocupadas com esses fatores de sustentabilidade e o quanto esses fundos estão investindo, né? E cada vez mais você vê green bonds, captação, enfim, saiu um pouco do etéreo, né, e começou-se a conseguir vincular isso com impactos financeiros. E né? na hora que o mercado financeiro olha para isso, todo mundo olha, né? Porque é para onde o dinheiro está indo. Então, é critério de para onde o dinheiro vai em forma de investimento, financiamento, crédito,
ter uma agenda ESG. Exatamente. Aí dentro desse momento, né, que a gente já vê, existe uma discussão muito científica, acadêmica, que o mundo está chegando num limite, né, e de fato, como acendeu a luz amarela, a vermelha agora, o quanto a gente está atrasado em termos de ações efetivas para reduzir esse impacto, né, entra, por exemplo, o papel das Nações Unidas, né, que a gente tem o famoso, os Objetivos 2030, no sentido de tentar, ao menos, colocar metas quantificáveis para a gente atingir, né, essas reduções, por exemplo, de emissões de gases, a parte também de impactos ambientais, e, por óbvio, vem a cabo, né, junto toda a parte que a gente tem preocupação de inclusão, distribuição de renda, a parte de equidade, enfim, todos esses outros componentes vêm juntos, né, e a ONU vem fazendo esse trabalho, principalmente aqui no Brasil, na Rede Pacto Global, colocando metas quantificáveis, baseados, obviamente, em metas científicas, que seria possível mensurar, e fazendo que, mais do que nunca, as empresas se comprometam com essas metas, né? Que eu acho que é um grande movimento agora, que é um movimento sem volta, né? Falou de metas, para mim falou de recursos humanos agora. Passou para a Sueli. Eu estou aqui ouvindo daí e pensando, né, o Pacto Global da ONU, né, a empresa que escolhe participar, a empresa é convidada. E agora, só uma coisa assim, eu tenho uma empresa e quero fazer parte do Pacto Global da ONU. Que eu faço? O que eu preciso fazer para fazer parte desse... Então, ela é voluntário. Ou seja, primeiro, o pacto você pode participar, tem vários níveis de engajamento. Né? Então, você pode ser desde uma empresa que você se associa a ela e tem possibilidade de treinamentos, toda a parte técnica para você, por exemplo, implementar algum movimento que esteja relacionado aos temas que a gente vem falando. Né? E, obviamente, dependendo do tamanho da corporação, você pode ter níveis de contribuições, ou seja, você tem uma taxa de associação e participar ela de forma mais ativa em grupos de trabalho, ou mesmo, por exemplo, no conselho diretor dele, que seria, temos um conselho de administração aqui no Brasil, por exemplo. A Rede Brasil hoje é a terceira maior do mundo. Uau. Tá? Então, ela, no mundo todo, temos mais de 1.500 empresas, e obviamente no Brasil a gente tem empresas de todos os portes aqui, né? Por exemplo, nós temos um grupo de GT Anticorrupção, que é um dos maiores grupos e mais ativos, com aproximadamente mais de 120 empresas que participam. Então, do setor elétrico, por exemplo, todas participam, né, ativamente, discutindo o quê? Melhores práticas, benchmark, ações e efetivamente que a gente implementa para justamente fazer, por exemplo, o combate à corrupção. Né? Vamos ver como é que recursos humanos entra nessa agenda também. Então, porque o Daí falou no iniciozinho, tem muita gente fazendo para inglês ver, né? Mas obviamente tem essas empresas que fazem parte do pacto, que fazem por convicção. Então, como é que é a sua experiência lá de parceria com o Daí, Sueli? Bom, como a gente fala de cultura, a gente está falando de pessoas. E quando você fala de ESG, de integridade, compliance, a gente está falando também de vários aspectos da cultura de uma empresa. A Speak no Brasil é uma empresa muito nova, então é muito recente, né, todos os trabalhos que nós estamos fazendo. E quando a gente fala da questão da parceria com a área de compliance, né, dentro de um programa Integridade, a gente também está falando de cultura, de trabalhar a cultura organizacional, que a gente começou um projeto de transformação cultural, né, há alguns anos, e aí você tem todos os seus valores, né, que estão olhando também esses pilares. E dentro de ESG não é diferente, nós temos alguns valores que estão muito atrelados às questões de ESG, e o RH ele não está atuando só no pilar de relações de trabalho, ele atua também como um facilitador para várias frentes, né? E aí, com isso, você também faz um outro lado dentro de RH, que é você replicar, né, o seu plano estratégico de ESG dentro dos seus programas, né, que são de responsabilidade do RH, como, por exemplo, metas, que você falou, né, agora. É o primeiro ano que a gente está começando a trabalhar com meta de ESG dentro do nosso programa de remuneração variável. Para a empresa toda daí, né? Para a empresa RH inteira, cuidando. Isso, né? No Brasil todos teremos aí uma meta de ESG que está focando no que a gente precisa entregar este ano, mas que você já está olhando aí um primeiro passo em 2025, né? E depois um em 2030. Mas é a forma de você conseguir construir realmente uma cultura mais forte de ESG, onde todas as áreas estão envolvidas, né, olhando aí todos os pilares de uma matriz de ESG. Pô, melhor coisa, ligando a remuneração das pessoas também
conseguir essas metas. A KPIs, né? A metas mesmo, né? Do tipo, o que você está fazendo e o que eu vou te cobrar, né? Não é só o que você está fazendo. Porque até bem pouco tempo atrás eu acho que era muito... vai da intenção da pessoa em fazer ou não, né? Ou da área, da unidade de negócio. E agora não, agora você tem a obrigação de entregar isso, né? Sim. Porque está diretamente envolvido com o resultado da empresa. Né? Todas as áreas envolvidas, cada um com o seu projeto, né? Contribuindo para essa estratégia que é muito importante para a nossa reputação. O que são algumas dessas metas de ESG hoje? Por exemplo, como uma empresa nova, né, a Speak, ela surge mesmo em 2017, né, com a concessão da usina de São Simão. E então a gente primeiro trabalhou em construir estruturas, né? Pessoas, processos, sistemas. Então, no RH este ano nós estamos trabalhando fazendo um diagnóstico de diversidade, equidade e inclusão. Né? Já temos algumas ações que são oriundas da antiga gestão, né? De quando éramos Pacific Hydro, mas agora a gente vai começar a olhar essa nova empresa que está crescendo e se preparando para crescer mais e conseguir ter uma estratégia olhando mais no longo prazo. Né? E aí sim conseguir ser mais assertivo quando a gente fala de ser uma empresa diversa também. E até, desculpa, fazendo o link, né, com o que você falou das ambições 2030, né, dos ODS, enfim, por exemplo, na parte de transparência, né, é uma das grandes desafios que a gente vem discutindo muito com o Pacto, né, e as outras empresas que vêm contribuindo bastante, é como é que você coloca metas mensuráveis, por exemplo, para falar de transparência. Então, para você ter ideia, Perfeito. A gente colocou lá, primeiro, como é que é, por exemplo, sua estrutura de governança de uma área de compliance? Ou seja, o compliance ele tem total independência para, por exemplo, fazer uma apuração e reportar direto ao conselho de administração ou instância mais alta da empresa? Isso é uma meta. Porque se depender de outro executivo ou mesmo do CEO, você pode ter algum conflito e a pessoa não se sentir realmente confortável para mostrar algumas coisas. Né? Exatamente. É outra meta, por exemplo, para você deixar, de novo, olhando a transparência para o mercado e como um todo. Como é que é feita a apuração no canal de denúncias? Né? Eu não quero saber a denúncia específica, mas eu quero mostrar para o mercado, e inclusive essa é uma das metas, de, por exemplo, se eu tenho um executivo de alto escalão envolvido numa denúncia, como é que é o tratamento? Né? Como é que é a independência, como é que é a apuração de forma totalmente sem o viés de dar... Isenta, né? Exatamente, né? E como é que você preserva as pessoas que, por exemplo, acessam o canal, para não ter uma retaliação, enfim, todo esse processo você tem que mostrar para o mercado o quão transparente você é. Né? Esse é um exemplo. O outro exemplo, como a própria Sueli remeteu aqui, quais são variáveis da sua remuneração, né, variável, por exemplo, dos executivos, que estão atrelados, por exemplo, a essa meta de transparência. Né? Ou seja, o quanto realmente a gestão, genuinamente também, ela incentiva um programa desse, incentiva o acesso ao canal, incentiva que aquilo não é tolerado, aquele tipo de comportamento, né? É fazer a coisa certa do jeito certo, né? Então, acho que... E aí você coloca essas metas mesmo de curto, médio e longo prazo, com a ambição 2030, e existe um compromisso público que você faz junto com o Pacto, que isso daí mostra às empresas, nós somos uma das pioneiras, por exemplo, dessa parte da transparência 100%, né? E aí eu faço até um convite a todos que estão assistindo, acessem, acho que é um movimento muito, muito bacana no sentido de mostrar para o mercado. Qual é a fonte daí? Onde é que o pessoal pode acessar? Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Tá. Só dá um Google nisso que Sim, já encontra. Você vai encontrar Pacto lá, Global da ONU, Rede Brasil. Você vai encontrar, por exemplo, as metas que a gente tem do movimento Transparência 100%, tem a meta de equidade, ou seja, quantidade de participação de público feminino na alta liderança. Você tem também a parte de inclusão, né? A parte de diversidade. Você tem, obviamente, o Net Zero, que é a redução efetiva até 2030, e todos eles com um processo científico mesmo de mensuração, famosos KPIs que vocês tanto gostam de RH, né? E agora, a partir deste ano, o próprio Pacto está criando o Observatório 2030 para o quê? Para todas as empresas colocarem lá os objetivos e como está esse acompanhamento ano a ano. Porque não adianta nada você colocar o objetivo, vai chegar lá em 2029, a gente fala de novo, né? Não vai dar, não vai acontecer, né? Vamos renegociar nossas metas. Vai ser o 2040 agora. É uma conversa comum dentro das empresas, né? Exatamente. Anualmente. Opa, acho que a gente não vai alcançar essa meta. Vamos reajustar.
E, Odair, uma pergunta que quando você fala de transparência, eu acho que também a transparência você tem que falar para o colaborador, falar para quem está dentro desse projeto o que fazer, mas também o que não fazer, né? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente está falando de ética, de transparência, o que é ético para um não é pro outro. E aí quando a gente fala, não. Agora eu quero perguntar. Não, isso não existe. O que é ético para um não é ético para outro, não. Mas com relação a culturas, né? Ética é um valor absoluto, ou não? É verdade. Você tem ou você não tem. Não tem. Essa é uma grande discussão, né? Mas o fato é o jeito certo de fazer certo. Né? Tem coisas que são inegociáveis. Né? Já fico louco aqui para pedir dar um exemplo aí de coisa que não é tolerável dentro da empresa, né? Ou de uma situação vivida. É que a gente tem, vamos colocar de uma outra forma, né? A gente tem um desafio muito grande porque a gente vive num contexto de país, contexto de impunidade, independente de ideologia e governo, tá? A gente não está falando sobre isso. Né? A gente vive num contexto hoje que você tem uma impunidade e você tem uma tolerância muito grande a desvios, vamos dizer assim. E fica aquela sensação do tipo, eu faço, não sou punido, tá tudo certo. Né? O que a gente... Que pode até ser um estímulo para outras pessoas, né? Ao ver alguém, pô, ele fez aquilo errado, não foi punido, tá tudo certo. Permissividade velada, né? Uma coisa... Só que eu acredito muito naquele conceito comportamental, e vocês que são de RH adoram, né? Aquela curva normal, que você tem os 10 e os 80 que a Maria vai com todo mundo. 10% na cada ponta extrema. Então, a partir do momento que você seleciona aquelas pessoas que sabem que aquele é o comportamento correto, e você cria um ambiente em que não é tolerado a coisa incorreta, a grande maioria, ela enxerga isso. Ela fala, poxa, isso é um ambiente que eu não vou permitir que um amigo do meu lado faça um negócio desse, porque isso não é correto se fazer. A grande maioria faz e quer fazer a coisa corretamente. Exatamente. Eu acho que se a gente tem essa crença, né, e a gente tem às vezes o pressuposto de acreditar no ser humano, né? Sim. Você cria um ambiente que você vai nutrindo ele e naturalmente você tem essa seleção. Né? As pessoas que de fato querem fazer alguma coisa, né, um desvio ou ter um comportamento não ético ou mesmo um assédio moral, sexual, ele vai ver que aquele ambiente não é propício para isso, não é tolerado. Fala assim, cara, você pode ter isso na casa dele, ele pode ter isso como valor, mas na empresa ele fala assim, poxa, aqui não funciona. Naturalmente ele vai ser expelido. Então, a nosso grande sonho é que isso seja um efeito multiplicador e você consiga também, obviamente, reverberar numa sociedade como um todo. Né? E o que você falou agora, naturalmente a pessoa é expelida. Eu acredito nisso também. Mas a pessoa também pode se redimir, mudar o comportamento? O que você acha, Sueli, como profissional de recursos humanos? Pode, se não for um valor muito enraizado. Né? Mas assim, e antes de tudo, tem que ter o querer mudar. Acho que comportamento sempre é possível mudar, né? E a partir do momento que você tem um ambiente onde você, né, deixa muito claro, comunica quais são as regras, o que é permitido, o que não é aceitável, né? Então, você está dando o caminho e você também dá a oportunidade, né? Você tem discussões, quando a gente tem casos, né, de denúncias de ética, onde você está olhando como que você dá a oportunidade daquela pessoa conseguir enxergar aquela situação e entender qual é o caminho para a mudança, né? Eu acho que faz parte de um cenário de um programa transparente de qualquer empresa. Então, a gente está falando de transparência, né? Mas, obviamente, a apuração de denúncias é feita também com muito sigilo, na verdade, para preservar as pessoas que estão ali, porque pode ser uma denúncia falsa no final das contas também, né? Pode ser algo que foi entendido errado. Sim. Pode ser algo maldoso também, às vezes. Sim, às vezes as pessoas acabam usando o canal de uma forma bem equivocada, tentando retalhar um outro colega que de repente tem alguma diferença. Então é um processo muito sério, né, onde a gente tem uma parceria muito grande de discutir, de tentar entender se, olha, peraí, isso daqui de repente não é um problema só de gestão, um problema de ambiente que a gente tem ou pontual, né? Ou entre duas partes só, né? Que não precisa envolver. E dando a orientação correta, a pessoa corrige. E normalmente é um grupo externo que conduz, que recebe as denúncias e faz parte da investigação, inclusive. Normalmente é uma boa prática? A melhor prática sempre o canal, ele é independente. Então, geralmente ele é terceirizado, anônimo, 24 horas, recebe por e-mail. Obviamente, por e-mail, o cara quiser criar um e-mail fake, ele cria, né? Mas, assim, ele recebe um número de protocolo, ou seja, sigiloso, ele não precisa se identificar.
com aquele número de protocolo, ele dá o acompanhamento, então ele pode ligar na central, entrar no site, olhar, eu tenho o número do protocolo, quero saber como é que está isso andando, né? Esse é o primeiro ponto. E a gente deixa de muito transparente a forma que é feita a apuração, né? Bem ou mal, não tem fórmula mágica. Existem técnicas e dependendo do tipo da denúncia, você ou precisa de um especialista externo, ou você pode fazer internamente. Enfim, aí depende muito, tá? Do tamanho e complexidade, mas enfim, no geral, ele é feito dessa forma, existe uma apuração independente. Isso é levado para o comitê que a gente tem, por exemplo, instalado lá, o comitê de ética, no qual o RH obviamente faz parte, né, um dos membros, junto com as outras áreas, como jurídico, enfim. Esse comitê faz uma deliberação, e essa deliberação, obviamente, é comunicado ao CEO e ao conselho de administração. Obviamente, se tem algum membro da alta gestão, no caso envolvido, essa apuração é feita totalmente terceirizada e independente, então tem uma das Big Fours que faz isso, é feito um relatório, é feito uma apuração e recomendação independente que já vai direto para o conselho. Ou seja, mostrando toda a transparência e integridade no processo, ou seja, ninguém está imune, né? Não é porque é o diretor ou o próprio CEO ou CFO não podem ser denunciados. Se o forem, vai ser apurado e tem todo o rito e o processo para que sejam feitas todas as medidas caso for necessário, né? Odair, você é o responsável de compliance e riscos da empresa, né? Sim. Isso também há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando começou a se falar muito de compliance, eu vi as pessoas perguntando, né, e dizendo, mas compliance tem que estar ligado à área jurídica da empresa, ou não, compliance tem que estar ligado à área de recursos humanos, ou compliance tem que estar ligado à área financeira. Você, quando assumiu a função de compliance na tua empresa, você vem de uma outra, de uma experiência anterior? Há quanto tempo você está em compliance e a quem você reporta? Como é que funciona? Ou reporta direto para o CEO? Como é que funciona uma estrutura de compliance dentro de uma... Eu tive até uma migração interessante na minha carreira, porque eu trabalhei durante 20 anos em finanças, depois eu migrei para compliance e riscos, né? Foi até aquela junção de oportunidade e momento, enfim. Mas já estou mais de 10 anos na parte de compliance e eu já vi modelos, como você falou, ou se reportando ao jurídico, ou reportando ao CEO, ou reportando ao conselho de administração, né? Tive a oportunidade de trabalhar também em empresas de capital aberto, que você reporta direto ao conselho de administração, né? O modelo que a gente tem hoje, apesar de nós sermos capital fechado no Brasil, na China, nós somos capital aberto, aqui eu reporto direto para o conselho também, né? O grande ponto aí é a independência, né? O fato de, por exemplo, você estar ligado em qualquer área, no começo se originou no jurídico, enfim, às vezes eu já vi debaixo de RH, enfim, né, ou finanças, você sempre tem aquela questão do conflito, né? A partir do momento que você, imagina, vou fazer uma apuração que está uma denúncia do jurídico, né? Porque alguém está favorecendo, o advogado está favorecendo algum contrato, por exemplo, né? Hipoteticamente falando. E aí, se você está debaixo da mesma gestão, que independência você vai ter? Né? Como é que você, de fato, vai apurar aquilo de forma isenta e Eu já fui responsável por compliance mais de uma vez e eu me encontrava com essas situações com bastante frequência, inclusive. E o principal mote aqui é a independência. Né? Então, você tem que ter, sim, todo o instrumento que a empresa, que é uma empresa séria, né, que olha isso com seriedade, dá essa independência para você apurar e tratar aquilo como deve ser tratado, independente de quem o seja. Né? Acho que esse é o principal ponto. Né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. A gente falou da interface de governança e ética com o recurso humano já no que diz respeito a estabelecimento e acompanhamento de metas, né, remuneração. Que outras atividades, Sueli, vocês têm? Olha,
A gente tem uma estrutura, né, um pouco diferente, onde eu tenho saúde e segurança do trabalho numa estrutura de importância e relevância, né, que responde direto para CEO. Então, quando você olha as práticas de ESG, a gente faz muito trabalho em conjunto também, muito focado nessa questão do colaborador, né, de bem-estar e tudo mais. Ainda mais agora, né, esse período de pandemia que trouxe muitos ensinamentos para a gente em relação à questão de preservar a vida dos nossos colaboradores e terceiros. Então, você tem um pouco, né, de ESG pegando por esse lado, mas por outro lado, acho que o mais importante e o que nos norteia é a cultura, né, que pra gente ainda está um projeto muito forte, né, nós estamos entrando aí no segundo ano, né, de transformação cultural. A gente fez um primeiro ano focando mais em engajamento, né, workshop para todos os colaboradores. Nós optamos por nomear embaixadores da cultura. Então, foi um trabalho bem de relevância, onde você dá um pouco de protagonismo para todas as áreas e mostra que o RH é um facilitador nesse caminho. E aí, agora a gente está passando por um outro momento de amadurecimento, de fazer também uma parceria com inovação, com a nossa área de estratégia de inovação, para que a gente tenha embaixadores da cultura e inovação, porque a inovação também está lá, né, na nossa visão e como um dos nossos valores. E aí a gente fala muito de trabalhar com a parte de integridade, que é o programa da área do Odair, né, onde você puxa também para algumas questões de plano de ação de cultura, e você trabalha muito em conjunto em várias frentes. E com isso você vai apoiando essa construção, né, são parcerias essenciais para a construção de uma cultura forte e para que você garanta, né, um ambiente de transparência, né, de respeito e de credibilidade dos nossos canais também. Um complemento com isso, a gente sempre procura fazer, por exemplo, vocês que gostam, né? O programa de treinamento. Ele é totalmente integrado. Olha aí, vocês já Ele não quer se inserir aqui. Algumas vezes isso nós somos de outro mundo. Não, tá ótimo. É que, por exemplo, a parte de treinamento, né? A gente procura fazer sempre uma gestão integrada, né? Então, desde, por exemplo, aquele famoso processo de integração. Né? Você tem toda quando a pessoa parte chega, de cultura e tem lá a parte de integridade, né? Porque começa por ali, né? Também o fato dos programas de treinamento periódicos, tem os mandatórios, tem também níveis de treinamento que a gente procura fazer diferenciado para staff, diferenciado para diretoria, diferenciado para o conselho. Sim. Né? Então, a gente tem todo esse cuidado, porque não dá para você ir com uma linguagem muito técnica pro pessoal lá, que o cara é operador de máquina. Então, o conselho também passa por treinamento com vocês? Sim. Tem que passar, é mandatório, né? Não tem opção. E o candidato que está querendo entrar na empresa também passa? Por algum tipo de avaliação de vocês? É porque você citou o onboarding, né? O onboarding tem a questão da ética, mas... eu concordo, gosto da visão do Gerson também. Deixa eu ver quem está entrando na minha casa, né? Se tem o perfil para... A gente tem todo o escrutínio de RH, ele pode falar melhor. Mas existe também um assessment compliance. Né? Então aí. Sim. Principalmente cargos de alta liderança, óbvio, né? Mas a gente está procurando agora, nós temos uma ferramenta agora que faz todo, vamos dizer, um assessment como todo, até para ver se tem conflitos de interesse. Né? Porque uma coisa, independente do nível que você contrata, por exemplo, estou contratando qualquer posição, mas se você tem uma empresa que presta serviço para minha empresa, então é feito... Conflito de interesses, né? Tem todo um processo. Parente, né? Isso eu já vi também em questionários, né? Exatamente. Ou quem te indicou para essa posição, alguém da empresa, que área essa pessoa trabalha, né? Exatamente. Tem essas perguntas que são feitas, né, num questionário, num assessment. Tem, mas aí a gente tem que tomar todo o zelo e cuidado, porque tem situações, né? Por exemplo, a gente está no contexto, por exemplo, uma usina hidrelétrica no interior de Goiás, com Minas, que não tem basicamente ninguém, e por óbvio você tem uma comunidade pequena lá, que você tem impacto direto. E por óbvio você vai ter partes relacionadas, claro. Assim, né? Parentes ali. Claro. O fato é, primeiro, como você identifica no processo e como você o trata. Né? Dependendo da situação, não tem problema nenhum ter um parente. Pode até ser bom, né? Mas dependendo da situação, o cara vai se subordinar direto e já sabe que não vai funcionar. Sim. Né? O problema é se você descobrir isso depois. Sim. Né? Você tem que... Daí faltou transparência, né? Faltou transparência, faltou um processo estruturado, enfim, esse cuidado que cada vez mais a gente tem essa integração. Outro ponto também, lógico, eu falei muito da vida e o ciclo do funcionário, mas tem também o processo de desligamento. Né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente
procurou sempre alinhar, por exemplo, numa entrevista de desligamento, salvo aquele cara que está saindo muito aborrecido, para não falar outra palavra da empresa, né, que vai falar muito poucas e boas, geralmente, né, o RH, óbvio, tenta identificar a parte de cultura, fit de cultura, o que está acontecendo para a gente ajustar, mas também tem uma forte identificação na parte de ética e transparência. Olha, você viu ou viveu alguma situação que você se sentiu assediado, alguma situação que trouxe desconforto, mas você não teve, por exemplo, liberdade, ou mesmo o canal não te deu a segurança de você fazer um relato. Me explica um pouco mais. Então, a gente tem um trabalho muito em conjunto com o pessoal da RH, justamente para extrair isso. O RH quem conduz essa pesquisa, então, Sueli, da saída? A entrevista de desligamento, sim. E antes mesmo, né, de você chegar à aprovação do desligamento no nosso checklist, no nosso portal de RH, a gente tem um cheque com um canal direto, né, com o Odair, para poder evitar qualquer tipo de retaliação que a gente não saiba. Então, que aquela pessoa esteja sendo demitida por motivo... Exatamente. Às vezes ele está envolvido no meio de uma investigação, aí eu chego... E a gente não... Né, espera. O RH não foi envolvido porque não foi necessário ainda. Então, a gente faz esse cheque antes para garantir que a gente não esteja com nenhum caso de retaliação. E abrindo mão de uma informação importante do processo, né? Assim, no sentido de, a pessoa está saindo, não deixa sair, não espera. Não. Porque essa pessoa talvez esteja envolvida com outros assuntos que... já tive situações que tá no meio da apuração, peraí, que nem você falou, o canal, você dá um instrumento, a pessoa pode usar para o bem ou para o mal. Né? Nós temos que ter a capacidade, discernimento, conhecimento técnico para separar isso. Né? Apurar de forma independente, e eu já vi situações dos dois lados, né? Como a Sueli mencionou aqui, pessoa mesmo que está querendo prejudicar alguém, né? Ou pessoa realmente que está agindo e está falando, aquela pessoa está fazendo uma coisa que é aceitável, né? Então, são duas situações, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, e principalmente essa parte de retaliação, você não pode de forma nenhuma cometer uma injustiça, vamos dizer assim, né? Nós somos, né, fadados, às vezes, errar, ser humano erra, mas a gente tenta cercar de todas as formas para minimizar isso, né? E até ter cuidado na tomada de decisões, né? Porque assim, às vezes, você recebe uma informação e toma uma decisão sem apurar de fato os fatos ocorridos, e a coisa pode não ter volta, né? Do tipo, puxa, decisão tomada, agora não tem mais como voltar atrás, né? Então é complicado, é bem... E esse tema ele é tão complexo, de novo que não tem aquela fórmula, depende muito do contexto. Eu já tive situações, por exemplo, que você não tem uma evidência que aquilo está acontecendo, do tipo, tenho aqui preto no branco que o cara está tendo um assédio, por exemplo, sexual. Tá? Só que aí você faz toda a apuração, coleta, verifica, você tem todos os indícios, né, que aquilo vem acontecendo. E aí a discussão muito transparente com o RH, peraí, o que a gente quer para a cultura? Realmente você vai deixar um indivíduo que está propagando aquilo e está, de certa forma, contaminando o seu ambiente com aquele viés? Né? Mas eu não tenho prova. Não tenho, mas na dúvida o que a gente faz? Né? Então, enfim, essa discussão vem à tona todas as vezes. Né? O importante é que a gente tenha muito enraizado do que a gente acredita e o que tem que ser o melhor para a empresa. Né? Então, essa discussão... E que seja consistente nas decisões que são tomadas. Exatamente, né? Fundamental. As pessoas costumam procurar os canais de denúncia, isso, porque eu também, né, tempos atrás, as pessoas ficavam meio intimidadas, não procuravam, não falavam, não se expunham. Como que vocês veem isso hoje em dia? Pergunta. Vocês têm... As pessoas estão colocando em xeque as situações vividas? Como é que está isso? Sim. Quando a gente começou a construir a empresa, quando ainda nem existia a área do Odair, foi algo solicitado pelo pessoal da usina, porque tem aquela questão de falta clareza em quais são as regras, né? Eu estou caminhando pelo caminho correto? A empresa espera isso de mim? Então, desde o começo foi algo muito esperado. E a partir do momento que você traz, né, uma Big Four para te ajudar, né, em ter um canal que é totalmente independente, eu acho que isso gera uma facilidade para você ter, né, as indicações de cenários, de situações para você fazer a investigação. É óbvio, com o passar do tempo, depois a gente precisa fazer a sustentação disso, né? E aí vem os desafios, que aí acho que o Odair pode complementar um pouquinho. Eu vejo também, agora a gente está no momento, eu já passei por outras empresas que tinham mais de 20 mil funcionários, só para você ter ideia, em termos de estatísticas, eu recebia 150 denúncias por mês, né? Então era uma avalanche de denúncias. Metade era reclamando do café frio.
Boa. Enfim, você Bom, fala, é um canal de comunicação. Canal de comunicação, o pessoal coloca. Vamos ver se me ouvem Canal de aqui, comunicação mas... é canal de denúncia, né? Então, mas aí você tinha que separar, né? Aí orientar, falar, escuta, você vai reclamar o café frio. Mas só que tinha metade que eram denúncias sérias, né? O fato é, independente do tamanho da empresa, né? Quanto mais você dá credibilidade construída através, primeiro, da transparência, mostrar que aquilo é um processo sigiloso. Existe um tratamento não diferenciado em qual que seja, né? Apurou, tem procedência, toma-se atitude independente do nível hierárquico. E não tem retaliação, de novo, é um processo. Né? E aí você vai dando segurança para a pessoa denunciar. Não adianta nada você criar, ser independente e tal, e, por exemplo, acontece alguma coisa e no cafezinho o cara fala, já sei o que aconteceu, foi você que me denunciou, né? Agora você é amigo do chefe, não vai acontecer isso. Não vai pro buraco, não vai funcionar. Né? Então, Nossa, imagina. Criar credibilidade, né, no sistema todo. Confiança, né? Eu acho que confiança no sistema, né? A transparência, mas ao mesmo tempo o sigilo, né? O cuidado, a consistência, as ações todas de divulgação, comunicação e sustentação. É isso que vai criando credibilidade. Eu fico até pensando assim, se o ideal não fosse... Esquece o Odair, não existe uma pessoa responsável por tal, né? É quase um robô que existe, que está por detrás, uma inteligência artificial, não existe nome e sobrenome, entendeu? Eu pensei que você estivesse indo na direção de dizer que não fosse necessário, que todo mundo fizesse as coisas corretamente. E você sabe, Marcelo, desculpa a provocação, mundo ideal, né? Eu tenho minha filha de 14 anos, a pior dificuldade que eu tenho para explicar para ela é o que eu faço. Lógico. Ela mesma fala assim, peraí, pai, você é pago para dizer aos outros que eles têm que fazer o certo. Isso não é meio contraditório? Não, uma pessoa de 14 anos. Eu falei assim, filha... Junta mais uns jovens de 14 anos, acho que todos vão ter a mesma reação. Né? Precisa? Você tá lá para dizer que as pessoas têm que fazer... Tem tempo para acabar essa função, então, Odair, se Deus quiser. É a esperança. Pacto 2030, dentro das missões, está lá. Não existirá mais a função de responsável, head. Todo mundo que trabalha com compliance tem esse sonho, né? De você conseguir transformar, de certa forma, a sociedade como um todo. Porque de verdade, na essência, não precisaria, né? Mas a gente tem uma situação, e o ser humano, né? De novo, né? A gente lida com mentes complexas. Mentes humanas. Em RH a gente fala isso também. Que a gente não fosse mais. A gente não precisaria. A gente não precisaria vocês de RH estar lá presente se todo líder soubesse desempenhar bem o seu papel de líder, né? Se assumissem o seu papel de líder e de gestor. Nossas funções seriam diminuídas. Que seriam, mas daí o que seriam dos psicólogos, né? Tem que deixar. Não, há outros campos de trabalho para eles. Mas são duas áreas que deveriam ter como meta, voltando a falar de meta, né? Que a gente não fosse mais necessário. Mas é claro que não vai, pelo menos em RH não vai acontecer, porque a gente sempre tem equipes novas e diferentes se montando e formando e armando, e pessoas em posição de liderança. Né? Então sempre tem a sustentação ali necessária de recursos humanos presente, próximo dos líderes. E o mais próximo que a organização tiver de 100% ética, ou 100% sustentável, ou 100%... Sempre vai ter um ponto de melhora, eu acho. Né? Assim, chegar a esse 100%, qual é o... Sei lá. Esse é um ponto interessante também, porque nem sempre... Voltando em segurança do trabalho, quando a gente começa, você vai ver muita coisa errada. Né? A gente vai usar os stop cards e os outros métodos de controle e acompanhamento que denunciam coisas que estão fora do padrão. Mas com a evolução, a gente começa a ver, vai virando os elogios, né? Pô, isso aqui tá bom, né? A qualidade do stop card muda, a direção muda. Então, o próprio programa de denúncia, ter muita gente denunciando através do canal, não quer dizer que tem muita coisa errada. Sim. Quer dizer que ele, né, tem credibilidade, né? E o pessoal quer melhorar, quer continuar nessa jornada incremental. Na linha que o Marcelo está falando, a meta seria ser 0? Então, esse é outro cuidado, né? O 0 também pode ser um indicativo muito ruim, que as pessoas não confiam. Você tem vontade de reclamar e falar. Você tem vontade. Então, eu já vi situações que o cara bate no peito e fala, meu canal é eu muito não tenho bom, problema, não faço nada. Como assim? Então, peraí, ninguém é imune, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que... e outra coisa também de como é a evolução, né?
Eu gosto muito daquele conceito da cegueira corporativa, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está dependendo do momento da empresa, e a empresa passa por vários momentos, né? Se você está num momento muito grande, por exemplo, de investimento, de que você tem meta para alcançar naquele timing, porque efetivamente você vai começar a perder dinheiro se você não o fizer, a organização toda começa a ir para um caminho. E aí você tem que tomar cuidado como isso começa a cegar todos os níveis hierárquicos, né? Ou seja, você começa a dar mensagem de, eu preciso perseguir essa meta, e de repente você tem algum problema que pode ser potencialmente muito grande, a tendência é minimizar, né? Eu tenho que entregar. O CEO está pedindo, o diretor está pedindo. Marcelo, você não vai ser o cara que vai dizer que não vai dar. Aí ele vai chegar, vai lá pro pessoal também de baixo, falando, temos um problema aqui. É problema mesmo ou não é bem assim? Né? Como é que a gente minimiza isso? E aí, se você for ver na essência, grandes escândalos que aconteceram, aí não precisa citar nomes de grandes empresas, a causa raiz é muito vinculado a essa coisa muito simples que eu falei, né? O CEO com aquela meta de ser a maior do mundo. Busca de resultado, né? Vamos atingir. Atropela. Exatamente. E quem sou eu na fila do pão para dizer, tem um negocinho aqui que pode dar ruim, né? Então, a gente junta aí com gerenciamento de riscos, enfim, mas é complexo. Vocês dois estão desde do início, né, da instalação desse sistema na Speak. Então, quais são... Vamos fechar com algumas recomendações aqui para o pessoal que está ouvindo, né? Quais são alguns obstáculos que as pessoas podem enfrentar de uma empresa não querer implantar um sistema de gestão de governança e de ética e de riscos, e como superá-los, esses obstáculos, aos poucos? Olha, eu acho que desafios, a gente pode falar um pouquinho de crenças limitantes, por exemplo, vai depender muito da cultura, né, que você quer instaurar naquela organização. E às vezes existem algumas crenças que não remetem aos ganhos e aos benefícios de você ter um programa de integridade, compliance e ética, né? Ou essa questão de uma gestão, como o Odair deu exemplo de cases, né, grandes escândalos que a gente teve no passado, que hoje são oportunidades de aprendizado para você olhar e falar, por mais que você tenha um CEO, você reporte para um outro cargo muito mais alto que o seu, a sua responsabilidade a partir do momento que você identificou alguma situação é pontuar, é trazer para discussão. Então, quando você tem uma cultura muito engessada, muito hierarquizada, onde você não tem esse espaço, isso é um grande desafio, isso se torna, né, um grande obstáculo para você conseguir fazer essas discussões que são importantes até para uma gestão de risco aí com maior assertividade. Boa, daí. Eu coloco como tema adicional aquela história, você tem que ter a capacidade de leitura, principalmente para identificar o momento que a empresa está, né? A maturidade que ela está. E, obviamente, qual que é a cultura de quem está liderando aquilo. O que é o valor, o que ele acredita, né? Eu já tive situações que, isso de novo, por exemplo, a gente tem a sorte, vamos dizer assim, de estar numa empresa hoje que a liderança é inquestionável o valor de transparência e ética. Então, vamos dizer, o trabalho fica mais fácil. Isso claro. Isso é muito confortável, né, para vocês dois. Eu já tive outros lugares que não, né? Uhum. E aí é aquela coisa, você tem que identificar aquilo e começar a trabalhar mostrando para aqueles indivíduos, ou mesmo quem está liderando, o quanto isso traz de valor para o cara. Né? E a partir do momento que você começa a implementar aquilo e ele vê, seja por viés econômico, o resultado que traz para a empresa, a imagem da empresa melhora, ele traz mais negócios, empresas multinacionais começam a fazer negócio com ele, você vira referência e no final ele fala, eu não acredito muito nesse negócio, meu negócio está me trazendo. Você começa, né, a implementar aquilo e, para mim, no final do dia, o que importa é o resultado que você reverbera como um todo. E no final ele vai estar numa onda que não tem mais volta. Uhum. Né? Então, eu acho que esse seria o caminho. E, de novo, voltando ao tema que a gente estava falando no começo, o caminho ESG, assim que a gente vem falando, é um caminho sem volta. Né? Você tem uma geração nova, cada dia mais de entrantes, né, que acreditam nesse conceito, e você tem pessoas que estão saindo desse mercado consumidor, ou mesmo estão, né, envelhecendo, que não acreditam. Então, essa renovação é um caminho sem volta. Isso é bom, né? Bom. É bom. Valeu, ótimo. Joia, ok. Muito obrigado.
pela conversa, pelo bate-papo. Acho que enriquecedor aí para nossa audiência, para quem nos acompanha aí nos canais. Isso aí. Obrigado aí. Obrigado, Sueli. Obrigado. Joia. E também você que nos assistiu. A gente se vê no próximo episódio. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.